Quando você começa a compreender a física quântica, que ela dá esse salto em termos de conhecimento em relação à física clássica, newtoniana. Quando você compreende a física quântica, e você enxerga pela física quântica, e consegue perceber que é possível você conceber que existe uma matéria que você não enxerga, que você não vê, você não enxerga, que você não pode tocar nela, mas ela existe, ela é real. E essa matéria é a matéria do mundo espiritual. É um mundo intangível, que você não pode tocar, que você não pode medir, que você não pode ver através de aparelhos. E esse mundo existe aqui, agora, ao nosso redor. Só que a luz, ele passa por essa matéria que os estudiosos da espiritualidade chamam de matéria astral. E a matéria não reflete a luz, então você não consegue enxergar com esses olhos aqui. Quantas coisas você não consegue enxergar com esses olhos e elas existem? Então, a existência de algo ou não depende do fato de você enxergar ou não. Bem, então, se você acredita que você não é esse corpo aqui, que existe uma alma que está ligada a esse corpo e habitando ele temporariamente, aquela história de Teilhard de Chardin, que foi um grande filósofo, que ele disse: nós não somos seres animais, materiais, vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Teilhard de Chardin, muito interessante. Pesquise sobre ele, ele é muito bom. Nós não somos só esse corpo. Esse corpo é usado pela alma para funcionar nesse mundo da matéria, temporariamente. Então, quando esse corpo for decomposto, a alma vai despertar nesse outro mundo, composto de uma matéria mais sutil, que está além desse aqui que a gente consegue enxergar, que a gente consegue ver, que muitos chamam de mundo espiritual. Então, a morte não existe. É uma ilusão. A morte é, na verdade, apenas um trocar de roupa. A morte é dormir para esse mundo e acordar para um novo mundo. Um mundo diferente desse aqui. Eu escuto desde pequeno que a gente não sabe como é o outro lado, porque ninguém voltou para dizer como é. Volta sim. Volta sim. Todos os que estudaram os fenômenos espirituais, inclusive o próprio Allan Kardec, se você quiser assistir o filme, é um filme maravilhoso, está na Netflix, tem outras plataformas também. Allan Kardec era um cientista, cético. Aliás, eu gosto muito de céticos. Eu gosto muito do cientista cético que não consegue acreditar em Deus. Porque eu sei que ele tem um grande potencial de fé e um grande potencial de um dia acreditar em Deus. Allan Kardec era assim, ele era cético, né? Ele não acreditava em nada, ele era cientista. Inclusive membro da Academia de Ciências lá de Paris. O filme mostra isso. É um filme brasileiro muito bom, inclusive. Mostra a história dele. E Allan Kardec foi estudar os fenômenos espirituais que aconteciam com os médios lá na época, descrente, como cético, para saber se isso era verdade mesmo, se existiam realmente espíritos que estavam se comunicando com aqueles médios ali. E ele descobriu que era verdade. Todos os cientistas que céticos foram estudar a espiritualidade descobriram que ela é um fenômeno real. O Chico Xavier, que foi um grande médium brasileiro, tem muitas provas disso. Tem textos que ele escreveu em inglês. Era um homem que não tinha sequer o terceiro ano primário. Era um semi-analfabeto. E observe a literatura dele, a escrita dele, como é incrível. Não poderia ser dele. O fenômeno espiritual, você só consegue perceber realmente esse outro mundo quando você sobe o seu patamar e você expande a sua consciência. Eu me questionei muitas vezes, olha, se existe um mundo espiritual, por que ele não é aberto para a gente? Por que a gente não vê? Por que a gente fica nessa cegueira que a gente está aqui, de não enxergar nada, de não conseguir ver esse outro mundo? As pessoas morrem e a gente não vê os nossos parentes que morreram. A gente fica tão assustado com a morte, é um choque tão grande. Agora há pouco eu passei por isso, meu pai morreu, meu pai faleceu, agora em maio, dia 9 de maio.
Eu passei por isso, pelo luto. Não é fácil. Porque nosso nível de consciência é muito preso a essa matéria física e fechado para esse mundo espiritual, ele deixa a gente num aprisionamento consciencial. A morte é só uma troca de roupa. A morte é só uma transformação, onde você morre para esse mundo e nasce para outra vida, para outro mundo, o mundo espiritual.